Como foi esse? A bola perereca muito. É verdade. Não, mas, na altitude, né? Não, mas a questão é assim, o São Paulo fez um primeiro tempo que, se não fosse o Rafael, teria sido uma grande goleada no tricolor, né? O trabalho feito também por trás do Rafael, tem um preparador de goleiros que é o Otávio, faz um trabalho muito bacana com os goleiros, com o Rafael, que vem muito bem. Tem essa questão. Primeiro tempo péssimo de São Paulo. 2-0, saiu no lucro total. Segundo tempo já melhorou. Dorival, pra mim, mexeu bem. O Luan, mais uma vez, entrando bem no segundo tempo. O Luciano, que quando a gente para pegar números em jogos de mata-mata, é muito decisivo. Mais uma participação em gols, assim, pro Luciano. E o Lucas Moura, que é esse cara que chegou no São Paulo, é impressionante. O torcedor tinha uma questão, putz, mas será que ele vai voltar bem pro tricolor? Já fez 3 gols pelo São Paulo. Em 5 jogos. E ele voltou melhor do que parece que ele saiu quando era jovem, né? Voltou com mais maturidade. Ou tirou o pé. Gols importantes. Quem tirou o pé, São irmão? Paulo melhorou. Ronaldo. Ou a LDU tirou o pé. Deixa eu te falar um negócio. Deixa eu te falar um negócio. O São Paulo melhorou, na minha opinião. Exatamente. E eu São quero Paulo melhorou. é? vai tirar o pé com 2-0. Na minha opinião, São Paulo E o melhorou. Ronaldo sabe, né? Ele entende que em casa o São Paulo tem uma força muito grande, com a força da sua torcida. Então 2-1 pra mim foi um baita resultado pro São Paulo na altitude. Tá bom, o São Paulo vai ter que reverter aqui no Morumbi e fazer o jogo da vida como fez contra São Lourenço e contra o Corinthians também. 2-1 foi um baita resultado na altitude, Pelas derrota. circunstâncias do jogo, né, cara? O São Paulo vai ter tomado... onde ela tá E indo, né? 1-0, como é que você classificaria se o São Paulo tivesse vencido lá? Então, palmas pro Inter, porque agora o... Eu não entendo mais ainda. Ele pipoca, Vai fazer o quê? Não, é verdade. Porque eu estou comparando situações Não, eu não entendo mais. que são as mesmas, O remédio que o altitude. Joaquim me deu Só tá os me times fazendo que são mal. diferentes. Um comemora a derrota, o outro comemora a vice, o outro comemora... Eu não entendo mais. Eu vou Mas que vice? Para de tomar remédio. Mas que vice que esse 1-0 tem a ver com vice? O Chico querendo vice esse ano. Ah, isso é verdade. Porque Bem viu, lembrado. né? Achei que era comigo. Não, porque o ano passado teve gente querendo, né? Não, eu comemorei. Porque é o seguinte, o ano passado as pessoas esquecem, mas o Palmeiras fez uma campanha primorosa para ganhar o título. E exatamente é o que está acontecendo com o Botafogo, uma campanha melhor ainda. Então, quem for vice para um time assim tem que comemorar, porque não ia chegar mesmo. Joaquim, vou mandar aumenta a dose, Joaquim, que eu não estou bem. Ô, Dedê, Desculpa. agora você falou muito aqui sobre esse primeiro tempo. A LDU foi pra cima, aproveitou o fator casa, encurralou o São Paulo. Rafinha tomou cartão amarelo rapidamente. O São Paulo não se encontrou na primeira etapa e sabe que 2-0 ficou de bom tamanho. O 2-1, né? O gol do Lucas, né? Não, o 2-0 no primeiro tempo. No primeiro É. tempo, Loirão do céu. Vou falar um negócio pra você, assim, na humildade. Sei que ninguém tá vendo nós, tá ligado? Ninguém tá ouvindo. Tirou o pé. Posso falar uma parada? Que massagem no primeiro tempo. Meu Deus do céu. Ninguém tá vendo? E ninguém tá assistindo nós, ninguém tá vendo. Acaba, Irmão, pelo amor de acaba, Deus. pelo amor de Por Deus. isso que eu perguntei, o São Paulo melhorou ou os caras tiraram o pé? Então, o São Paulo melhorou no segundo tempo, Ronaldo. O São Paulo melhorou, o São Paulo mostrou mais atitude no segundo tempo. Olha a bancada. A bancada São unida Paulo, negrão. minha opinião, que o São Paulo melhorou no segundo tempo. O quarteto, quando entrou O São Paulo jogou melhor no primeiro tempo. Começou a sair mais pro jogo, começou a ter mais a bola. E aí a LDU passou a respeitar mais também. Já tiraram o pé, Danilo. Tiraram o pé, Ronaldo? Como é que vai tirar o pé, Ronaldo? Garcia, Jogando em cá, tirar o pé. como é que você classifica, então, Tá esse louco, segundo cara. tempo em relação ao São Paulo e à própria LDU? É, o segundo tempo só. Segundo o primeiro tempo. não teve Mas jogo. então, por que o São Paulo melhorou no segundo Por tempo? que, Eu Chico? concordo. Fala que eu falei, Chico. Porque, na minha opinião, e talvez seja muito simples a gente falar no conforto aqui depois do que aconteceu, mas esse é o nosso papel, a gente tem que analisar o que aconteceu. O Dorival pensou mal o jogo. O Dorival, e aí, prestem atenção no que eu vou falar, porque eu não vou falar isso outras vezes e falarei sangrando por dentro. Rapaz. A partir de hoje, todos os clubes brasileiros que jogarem na altitude precisam prestar atenção na cartilha de Eduardo Cudê. No método de Eduardo Cudê. O que o Eduardo Cudê fazer fez o na bem, Bolívia... Menos, né? Dá uma seguradinha, Chico. O que o Eduardo Cudê fez na Bolívia deveria Ainda servir bem- exemplo para todos ainda os bem que ele outros falou que não vai técnicos. falar de novo. O esquema acabou já. O remédio, cadê o remédio? Vou ter que concordar. Remédio, aumenta a dose. Ô, Ronaldo, ainda bem que ele falou que não vai falar de novo. Pelo amor de Deus. Foi só essa vez. O Cudê, que é um ofensivista por história, colocou uma linha de 5, marcou o Bolívar, que ficou fazendo chuveirinho, E e uma aí linha de 10. o Inter afastou a bola. Ontem, o Dorival Júnior botou o Rafinha, que tem 72 anos, para marcar o Johan Julio isso, cara. na altitude. A Fiat é um dos caras que mais atuou com o Então, Dorival. mas é difícil, porque Mas ele tem jogos ele e não jogos tem- e os efeitos da Ué, ele não pode altitude jogar mal um são jogo? diferentes Não, para ele cada pode, atleta. mas
não era jogo pra ele. Não, tá louco. Ele não tem intensidade Rafinha é necessária. irregular pra caramba. Outra coisa, Tá por louco. que não botar 3 zagueiros? Porque você jogando posicionado, você se desgasta menos. Por que botar só um volante? Ah, mas essa escalação jogou contra o Rafinha é um dos Palmeiras no melhores Allianz jogadores Parque. na geração Mas Dorival aí agora. Tudo um dos bem, melhores Denilson, jogadores mas não do era time. jogo pra Rafinha. ele. Eu tô Mas no falando que ele primeiro pensou mal o tempo jogo. deixou claro que alguma coisa estava errada. Ele pensou Ou não? mal o jogo. E o atitude Rafinha dos quase foi caras, expulso, peitou o E o árbitro Guerreiro lá. não jogou, hein? Rafinha tomou um baile do Johan Guerreiro Julio. não jogou. Ele Deu um demorou pra chorinho a perceber coração, eu isso. fiquei. O Dorival tinha que ter mexido já no primeiro tempo. Aí é claro, quando ele bota o Luan, quando ele bota o Michel, quando ele bota o Luciano, o São Paulo fica mais com a bola e melhora. Mas melhora porque o Dorival pensou mal. E quando ele disse que tem que reconhecer o adversário, nem sempre, Dorival. Você pensou mal o jogo e por isso também... Mas o pensar mal o jogo. O Chico tá falando pensar mal o jogo. Ele quer que o botou time 3 chegue. atacantes. Chega lá e fica jogando atrás da minha bola sofrendo, Não, mano. mas Tô tomando pancada toda hora. Não é, O a Inter questão deu tem que certo. jogar. O Inter deu Mas certo. o Inter se joga... Escuta só, eu vou falar só uma vez, tá? Vamos ver. É, o Caleri não dominou a bola lá também. Eu não vou falar de novo. Caleri, Se o Inter joga do jeito que jogou com o Bolívar, fechadinho assim, toma 5 Não toma. na LDU. Não toma, os caras não iam cinco. entrar. A qualidade, você Os tá caras não iam comparando a entrar. qualidade técnica do Bolívar com a LDU. Bolívar tá Para aí! Para aí! Gente, É não, calma, óbvio. calma. Ô, O Denilson. Bolívar tá na Libertadores, Denilson. Não, Fala, não, fala, não. Sgarbi. A questão pra mim... Não tem como comparar. Tecnicamente, a LDU é melhor Eu que não o acho. Dena, o Não, Bolívar para aí, tá na um tava Libertadores. 3.600 metros de altitude, quase 4.000, o outro a 2.850. Eu concordo com o Chico que o Dorival, no meu ponto de vista, pensou mal no primeiro tempo. Depois, nas substituições, melhorou. Só que a questão da lateral direita, o Rafinha, pra mim, é um cara essencial no São Paulo, representa dentro, Mas não fora era de jogo campo. pra ele. Só que Eu quem não vai digo colocar isso. o São Paulo... Ronaldo, O Natan, o Natan, o São Paulo tem Igor Vinícius machucado. Moreira, que é um baita lateral, voltando agora de contusão. E aproveita tem o o Natan. Lucas O Natan também é um bom Moura, lateral, mas vai no jogo embora, começo não é jogo Mas pra peraí, ele. o que Não é vocês acham jogo que o pro Rafinha Natan. fez no jogo? O Rafinha sofreu, gente. Mas você tá falando que o São Paulo tinha que ter... Abre mão. Abre mão do jogo. Abre mão do jogo? Claro. O empate ontem não tava bom? Aí é pensar muito pequeno. Tava melhor que a derrota? Aí é pensar muito pequeno. Não é estratégia deles, pra decidir em casa. Agora, já que vocês estão em dúvida e discordando que eu gosto, porque é assim, futebol, cada um tem sua opinião Crise mesmo. no São Paulo, meu Quero Deus. ouvir Everton Guimarães. O que aconteceu? Qual foi o grande problema do São Paulo para fazer um primeiro tempo tão abaixo, tão ruim e que merecia até um placar mais elástico para a LDU? Em Everton? Renata, você pergunta e eu respondo. Mas prestem normal, atenção que eu vou falar só uma vez. assim Eu não que pretendo funciona. repetir isso, Normalmente porque eu vou funciona falar desse jeito. sangrando por dentro. Então, vamos lá. Eu vou falar uma vez só sangrando por dentro. Eita. O São Paulo, o torcedor de São Paulo, a direção do São Paulo, a comissão técnica do São Paulo, ninguém no São Paulo pode entrar nessa vibe de todas as vezes que perde ou empata, achar que, bom, foi um fracasso nosso. Nós jogamos mal. Nós não produzimos. Você nunca vê nenhuma característica positiva no adversário. Acha que a LDU é a baba do boi cansado, acha que se perdeu para o Atlético aí no Morumbi, o Atlético é a baba do boi cansado, não reconhece que o adversário pode jogar bem, que o adversário pode ter um encaixe na escalação, que o adversário pode fazer um tempo melhor, como foi ontem, um primeiro tempo melhor, superior, fazer os gols e depois você crescer no segundo tempo e não conseguir empatar. Ô, gente, nós precisamos olhar para características também, para as qualidades do adversário. Senão nós vamos ficar com... Tem uns dirigentes do futebol brasileiro que são assim. O clube dele perde, aí ele... Nossa, hoje jogamos pessimamente mal. Não reconhece... E aí arrogância, ó. Na ligão lá em cima, olha só... E aí vai se lascando sempre, por causa dessa arrogância. Para com isso. Pés no chão, respeitar que a LDU é um adversário de qualidade. Tá lá, né? O campeonato começou agora, mas tá lá no G4 deles lá e tal. Calma. O adversário foi superior no primeiro tempo, São Paulo cresceu no segundo. É óbvio que você considera que é um erro você, de repente, meter um jogador aqui, porque se desgasta mais fácil e tal, mesmo com menos altitude do que foi no jogo do Inter. Agora, precisa reconhecer a qualidade do adversário. Então, são dois times em campo. A LDU jogava em casa, com altitude, e é um time que tem qualidade. Pera lá, né? E tomara que, que estamos falando em oxigênio, que o oxigênio volte para a cabeça do Ronaldo Giovanelli, porque parece que está faltando. Enrolou e não falou que era soberba do São Paulo. Porque é isso aí mesmo, o São Paulo quando... nós jogamos mal, nós não fomos bem, aí no primeiro tempo não jogamos. O LDU massacrou e tirou o pé. O Denilson aqui fica assim, ele e o Juvetrica. Eles ficam aqui, não, sabe o que é? Nós jogamos mal. Aí o pica-pau não voa em altitude. Que é isso, Chiquito? Os caras jogaram melhor lá, o Everton tá certo.
O primeiro tempo. Capelanes, eu quero a sua opinião também nessa história, tá? Cada um para um lado aqui. A gente não consegue uma unanimidade. Hoje não teremos de opiniões, não. E aí, Capela, o que aconteceu com o São Paulo? Qual foi o grande problema? Quem errou? Ou foi a LDU mesmo que estava inspirada com a noite mágica e dominou mesmo o primeiro tempo, principalmente? Ô, Renato, eu tô um pouco na dúvida aqui, que é a seguinte, Cuidado aí, se irmão. o Edenilson Show assistiu mesmo o jogo do São Paulo? Olha lá, é. Eu pergunto, porque é o Morreu pra seguinte, não é porque o São Paulo tivesse perdido por 4-0, tivesse ganhado de 18-0. Não é assim, não pode ser 8-80. Quando o São Paulo ganha, beleza, quando perde, tá tudo errado. Não, e não há nenhum problema da gente reconhecer que ontem todo o estudo, todo o plano feito pelo Dorival foi um plano mal executado por todo mundo. Por todo mundo. São Paulo exposto. Vamos lá. Se o São Paulo foi tão bem assim no primeiro tempo, como é que o São Paulo não conseguiu ligar um contra-ataque? Como é que o São Paulo não conseguiu ter posse de bola? Como é que pode o São Paulo ter terminado os 45 minutos mais os acréscimos sem finalizar uma única bola, ou pelo menos a tentativa em direção ao gol? Nem isso conseguiu. O São Paulo foi amassado no primeiro tempo porque o plano foi completamente equivocado e muito mal executado. Ponto. Depois do Dorival, não tinha como piorar o time depois da péssima primeira atuação. Então, consequentemente, qualquer mexida que ele faria no segundo tempo acabou fazendo o São Paulo voltar com uma outra postura na segunda etapa. E merecidamente conseguiu um golzinho. Muito porque a LDU, pelo menos na minha impressão assistindo o jogo, a LDU abriu o bico, cansou, porque se matou na primeira etapa e no segundo tempo achou que poderia administrar. E você não pode administrar com um time que tem tamanha qualidade do meio pra frente, principalmente, como o Lucas Moura, por exemplo. Outros jogadores individualmente não conseguiram render também. Por exemplo, o Gabriel Neves, meu parceiro, ontem não foi mal, ontem não foi bem. E o Luan, que tinha entrado mal nos últimos jogos, entrou bem e deu outra cara ao São Paulo. Fato é, para colocar um ponto final na minha opinião, o São Paulo, com o gol marcado de ontem, ganhou uma sobrevida e, para mim, este gol é o da classificação rumo à próxima fase da Copa Sul-Americana, Renata. Olha... Enrolou, e foi com a classificação, né? E falou mal de você ainda. Você viu que ele falou mal de mim, ele falou mal da opinião do Chico, ele falou mal do primeiro tempo, ele falou mal do segundo. E falou que o Lucas Moura vai embora daqui 4 meses. Aí no final ele falou assim, São Paulo classifica. Eu acho que servia aquela... Eu não entendi. Vai lá, isso, Negrão, leitura de pensamento, vai. E aí, galera do São Paulo FC? Já viram a chave pensando no jogo contra o América Mineiro, que será fora de casa, lá no Estádio Independência? A equipe vai chegar em Belo Horizonte neste sábado para a partida de amanhã. O tricolor está em busca dessa vitória, afinal, precisa voltar a vencer no Brasileirão. A sequência recente não tem sido favorável no Campeonato Brasileiro. Com todo o respeito ao América Mineiro, este é um jogo importante para o São Paulo. Quem sabe retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro? É uma chance de conquistar 3 pontos. Não será um jogo fácil, tendo em vista que o América Mineiro está na zona de rebaixamento e luta para evitar a queda. Times nessa situação costumam causar dificuldades, pois estão dando tudo de si para permanecer na Série A. Mas o São Paulo tem todas as condições de fazer uma boa partida e sair vitorioso. Pablo Maia, que ficou de fora do jogo contra a LDU, estará de volta para essa partida de sábado. Isso reforça o São Paulo contra o América Mineiro, de acordo com informações do Globoesporte.com. A dupla vai se juntar à delegação do tricolor em Belo Horizonte, onde a equipe chega neste sábado para o duelo contra o América no domingo. Embora não saibamos se o técnico Dorival vai com força máxima, já que há um jogo importante na semana seguinte contra a LDU, jogo da volta, após a derrota no primeiro jogo que precisa ser revertida no Morumbi, não podemos esquecer do Brasileirão. É crucial voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro e não deixar essa competição de lado. A sequência de resultados sem vitórias no Brasileirão não pode continuar. Minha sugestão é que a equipe vá com força máxima também no Brasileirão. Claro, a Sul-Americana é importante, mas não se pode negligenciar o Brasileirão. Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo para fortalecer o trabalho e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.